Pedimos que ocupem seus lugares e prestem atenção em silêncio ao vídeo musical que vai começar. O vídeo começa destacando o trabalho de equipes de tradução em todo o mundo e depois mostra muitas outras maneiras de apoiar a adoração pura. Aproveitem o vídeo. Προφήτες ζητούσαν να μάθουν γι' αυτόν που θα φέρνε τη σωτηρία, που ως ο Μεσσίας θα έδινε φως και ελπίδα στη δημιουργία. Για ήρθε ο καιρός, κυβερνά ο Χριστός, τα πάντα σαφώς μαρτυρούν. Μεγάλη τιμή να μαθαίνουμε αυτά που αγγέλους βαθιά συγκινούν. Το φως της ημέρας αυξάνει, σ' οδό περπατάμε λαμπροί. Αλήθειες οριά φανερώνει και πάντοτε μας οδηγεί. Διόρισε ο Κύριος δούλο πιστό, τροφή δίνει που μας στηρίζει. Το φως της αλήθειας αυξάνει διαρκώς, το νου την καρδιά μας αγγίζει. Στον δρόμο βαδίζουμε εμείς σταθερά, στις μέρας το φως το λαμπρό. Και ευχαριστούμε τον Ιεχωβά που αλήθειας μας δείχνει οδό. Το φως της ημέρας αυξάνει, σ' οδό περπατάμε λαμπροί. Αλήθειες ο Ιαχ φανερώνει και πάντοτε μας οδηγεί. Jeová é pra nós o exemplo perfeito de amor, puro amor, pois Ele amou o mundo inteiro, deu seu melhor e nos salvou. Jeová enviou Cristo morreu por nossos pecados, amor grande assim não pode ser pago. Deus é amor, Jeová é amor. Queremos andar por esse caminho de amor e perdão por nossos irmãos. Mostramos carinho, temos amor de coração. Não dá pra dizer irmãos, nós não ajudamos
Надежны Божьи истины дают силу стоять. Большие испытания нас могут переплавлять. Все Божьи обещания, словно якорь для души. Будь твердым в непорочности, день Бога в уме держи. Ты к истине любовь храни, ее не потеряй. Хотя трудно порою жизнь, от веры не отступай. Столкнувшись с испытанием, прогоняй сомнения, страх. Бог выход предоставит нам, Он помнит, что все мы прах. Спасется тот, кто выстоит до самого конца, запишет в книгу жизни Бог навечно их имена. Ты стойкость в испытаниях в полной мере проявляй. Всегда Иегову радуя, в любви Божией пребывай. Ты стойкость в испытаниях в полной мере проявляй. Всегда Иегову радуя, в любви Божией пребывай. Спасется тот, кто выстоит до самого конца, запишет в книгу жизни Бог навечно их имена. Ты стойкость в испытаниях в полной мере проявляй. Всегда Иегову радуя, в любви Божией пребывай. Bem-vindos à primeira sessão do Congresso Regional das Testemunhas de Jeová, Adoração Pura. O texto temático para hoje foi tirado de Mateus, capítulo 4, versículo 10, onde lemos as seguintes palavras de Jesus: Adore a Jeová, seu Deus. O programa de hoje vai nos ajudar a ter a mesma determinação de nosso líder, Jesus. O congresso está sendo transmitido em português e FM, na frequência 72.1. Para ouvir a transmissão, é preciso usar um rádio FM que sintonize essa frequência. Não é possível ouvir a transmissão em aplicativos de celulares. Pedimos que você ajuste seu celular ou qualquer outro aparelho eletrônico de um modo que não atrapalhe outros. Se você for gravar os discursos, a gravação deve ser apenas para o seu uso pessoal ou para ajudar aqueles que não puderem estar aqui. Não distribua a gravação para outras pessoas,
nem é deste disponível para o público em geral. Agora, convidamos todos a se levantar para cantarmos o cântico 72, a Canção do Reino. Depois do cântico, o irmão Juliano Marques Teixeira, da congregação Aeroporto e superintendente de hospedagem deste congresso, vai fazer a oração inicial, repetindo cântico 74. Podem se sentar. Que características identificam a adoração pura? Como esse congresso vai nos ajudar a adorar a Jeová do jeito que Ele deseja? Preste bastante atenção ao presidente do congresso, o irmão Luiz Awadi, que vai fazer o discurso. O que é adoração pura? Imagine uma grande loja no final do dia. Muitas coisas estão fora do lugar. As pessoas experimentam roupas, pegam roupas, talvez coloquem no lugar errado, mexem nos calçados e também deixam no lugar errado, fora do lugar. Mas daí, o gerente, junto com alguns funcionários, começam a arrumar a loja, para que no outro dia ela possa funcionar. Tudo está arrumado. Podemos dizer, irmãos, que algumas coisas em nossa adoração, devido à nossa imperfeição, devido à pressão do sistema e outros motivos, a correria que é a vida, talvez possa fazer com que algumas coisas, por assim dizer, fiquem fora do lugar. Mas esse congresso vai nos ajudar a colocar a adoração pura de Jeová no devido lugar,
para que possamos agradar o nosso Pai Celestial que tanto amamos. Todos os seres humanos têm necessidade de adorar alguma coisa. Por exemplo, alguns adoram celebridades, dinheiro, a si mesmos, uma força maior. Mas nós viemos aqui hoje para adorar a Jeová, o nosso Criador, o soberano universal. E imaginamos que você fez muitos esforços para estar aqui hoje. Talvez alguns até pensaram, será que eu devo ir no congresso, né? Será que não? Mas é claro que essa indecisão se deve aos muitos desafios que você enfrenta, também aos ajustes que seriam necessários fazer. Por exemplo, tirar folga do trabalho, negociar com o patrão, ou estar disposto a perder o dia de trabalho para estar aqui no congresso. Acordar mais cedo para se preparar para esses 3 dias de congresso. Em alguns casos, preparar o lanche ou aquilo que vai comer durante o intervalo. Organizar tarefas domésticas, talvez compromissos familiares, para que pudesse estar aqui hoje. Mas que bom que você veio. Tenha certeza que Jeová valoriza muito o seu esforço. Será que valoriza mesmo? A Bíblia Sagrada diz que sim. Por favor, abra sua Bíblia em Malaquias. Note o que lemos nesse texto. Em Malaquias capítulo 3 e o versículo 16. Nós não temos dúvida, à base do que vamos ler, que Jeová valorizou muito o seu esforço para estar aqui. E foi a coisa mais importante que você poderia fazer no dia de hoje. Malaquias 3,16 diz: Então, os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com seu próximo. Note, e Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová. Note, e para os que meditavam no seu nome. A nota diz, para os que pensavam no seu nome. Então, com esse texto fica claro que existem alguns requisitos para que o nome de alguém seja colocado no livro de recordação por Jeová e de Jeová esse livro. Foi dito claramente, se os irmãos passarem os olhos no texto, que a pessoa devia temer a Jeová e meditar no nome dele. Nós viemos aqui, irmãos, para aumentar a nossa admiração por Jeová. Nós viemos aqui para meditar no nome de nosso Deus. Meditar no nome de Jeová é como beber água após uma longa caminhada. Você já fez isso. No início, a sede, cansaço e um desejo profundo por alívio. Mas ao beber água, cada gole de água revigora, refresca e traz nova força. Meditar no nome de Jeová, como vamos fazer hoje aqui, pensar nele, falar sobre ele, sem dúvida alguma, haverá muitos resultados. Isso vai nos reanimar, nos encorajar, mas principalmente, conforme o texto que lemos, isso vai deixar Jeová feliz. É por isso que dizemos a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Congresso Adoração Pura. O que é que identifica a adoração pura? A palavra adoração pode ser definida como ato de mostrar respeito e amor por um Deus. Isso é adoração.
E nós vamos ver, irmãos, que a adoração não envolve apenas sentimentos. A adoração envolve sentimentos e ações. Podemos ilustrar isso, por exemplo, com uma chama que aquece e ilumina. Então, a adoração pura, podemos comparar a uma chama que aquece e ilumina. São duas coisas que ela faz. Assim como o fogo não apenas brilha, mas também gera calor e transforma tudo ao seu redor, a verdadeira adoração não se limita a sentimentos, mas também se manifesta em ações concretas. E nós vamos ver isso hoje aqui. Adorar a Jeová significa que em todos os aspectos da nossa vida, todos eles, nós obedecemos a Jeová e nos esforçamos para agradar a esse Deus porque o amamos. Então, estar presente aqui hoje, cantar 18 cânticos, dizer amém a cada oração, é uma forma de adorar a Jeová. Você vai se sentir bem com isso, Jeová vai ficar muito feliz também. Mas talvez se pergunte, por que adoração pura? Bem, nem toda adoração agrada a Jeová, segundo o que a Bíblia diz. Mas algumas coisas identificam a adoração pura. 6 pontos, a base do que a Bíblia diz. Primeiro, os que praticam a adoração pura, eles adoram apenas a Jeová, conforme Mateus 4,10, que vamos ler futuramente. Segundo, eles amam o Filho de Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele disse em João 16:27, o Pai ama vocês porque vocês me amam. Então, os que praticam a adoração verdadeira precisam amar a Jesus Cristo. Terceiro ponto, eles seguem de perto as verdades da Bíblia. Por quê? Porque Jesus disse em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Seria necessário seguir, então, a palavra de Deus. 4. Eles pregam as boas novas do reino de Deus, de acordo com Mateus 24:14. Quinto, eles mostram amor uns pelos outros, de acordo com João 34 e 35. Na verdade, esse seria o sinal identificador. O amor que demonstrariam uns pelos outros indicaria que aquele está adorando a Jeová da forma pura e é identificado com esse amor. E o sexto ponto, eles não fazem parte deste mundo, de acordo com João 15:19. A Bíblia também diz, irmãos e amigos, que aqueles que praticam a adoração verdadeira, a adoração pura, enfrentariam oposições, zombarias, fariam da adoração pura o seu modo de vida e deixariam que ela moldasse a sua conduta, moldasse suas crenças. Eles não teriam um grupo que seria pago, para ensinar, para liderar as pessoas em adorar a Deus. Percebe? Quanta coisa envolvida em adorar Jeová da forma pura. E como é que nós nos identificamos com esses requisitos? Ninguém melhor do que Jesus promoveu e protegeu a adoração pura. Jesus Cristo está bem envolvido em promover e proteger a adoração pura. Na verdade, o que Jesus fez no passado e o que faz hoje, nós podemos comparar a um farol que guia os navegantes na escuridão. Isso foi o que Jesus fez. Um farol, ele ilumina o caminho e afasta os perigos. Ele ilumina o caminho seguro e afasta as embarcações de perigos. O que Jesus fez? Jesus trouxe clareza sobre a verdadeira adoração a Deus, a adoração pura.
Ele afastou práticas corrompidas. Ele conduziu as pessoas à adoração pura. Como é que ele faz isso hoje, em nossos dias? Ele é o líder, o cabeça da congregação. Ele supervisiona a obra de pregação mundial que todos nós estamos envolvidos. Jesus faz com que seus seguidores entendam melhor as verdades da Bíblia e mais, ele nos ajuda a aumentar nosso amor pelos irmãos em toda a terra. Então, de forma maravilhosa, Jesus hoje, ele promove, ele protege a adoração pura como ninguém. Mas quando Jesus esteve na terra, no período que ele ficou aqui, de que forma ele fez isso também? Jesus foi um excelente exemplo de alguém que promoveu e protegeu a adoração pura enquanto esteve na terra, e nós podemos ler 3 textos que confirmam isso. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e o versículo 10. Notem a resposta que Jesus deu, uma vez tentado pelo diabo, e vejam a força da resposta de Jesus. Em Mateus capítulo 4 e o versículo 10, o diabo propôs a Jesus só um ato de adoração. A resposta no 10, Jesus lhe disse então: vai embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Que força, que coragem para proteger, para promover a adoração pura que cabe somente a Jeová. O segundo texto que vamos ler é João 2, 16 e 17. João capítulo 2, versículos 16 e 17. Jesus se deparou com uma cena que mexeu muito com ele. E no versículo 16, ele disse aos que vendiam as pombas dentro do templo: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos se lembraram de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então, com essas palavras, Jesus indicou o zelo, o apreço, o carinho que ele tinha com a casa de Jeová, com a adoração pura. Terceiro e último, João mesmo, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Que diz: contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, note, com espírito e verdade, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Jesus ensinou que a adoração verdadeira deve se basear, conforme ele disse no texto, na verdade. Então, irmãos, ninguém melhor do que Jesus, o nosso exemplo perfeito. Ele promovia a adoração pura, assim como um artesão refinando ouro. O que é que um artesão refinando ouro faz? Ele remove as impurezas. Jesus fez isso. Ele removeu as tradições distorcidas, a hipocrisia, e revelava o brilho verdadeiro da fé genuína. Então, aqueles que se aproximam de Jeová, aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que seguem os ensinos de Cristo, encontravam uma conexão com Jeová, uma conexão sincera, pura, com zelo, adorando a Jeová em espírito e verdade. Não resta dúvida, então, Jesus apoiou a adoração verdadeira, faz isso hoje, fez isso no passado. E essas 3 passagens que lemos, se os irmãos observarem no seu programa,
são os textos base de toda a consideração que teremos hoje, sábado e domingo. E é interessante, irmãos, que esses meses após seu batismo, por isso que a primeira foto do programa mostra Jesus sendo batizado. Porque os meses após seu batismo, Jesus destacou princípios importantes sobre a adoração pura. E esses princípios que Jesus destacou vão ganhar vida nos episódios 2 e 3 de A História e o Ministério de Jesus. Esses episódios serão exibidos nesse congresso. Agora, que ligação tem os episódios 2 e 3 com o tema de nosso congresso, Adoração Pura? Então veja como o irmão Samuel Hurt, do Corpo Governante, responde a essa pergunta no vídeo que vamos assistir. Em nome de todo o Corpo Governante, sejam muito bem-vindos ao congresso desse ano, Adoração Pura. Ano passado, o congresso Declare as Boas Novas foi inesquecível. Então, o que podemos esperar esse ano? A maior parte do nosso congresso será sobre os primeiros meses do ministério de Jesus aqui na Terra. Essa parte importante da vida dele será apresentada nos episódios 2 e 3, de A História e o Ministério de Jesus. O episódio 2 será dividido em 2 partes, hoje e amanhã. E o episódio 3 será exibido por completo no domingo, o último dia do nosso congresso. Você talvez se pergunte, se o programa desse ano se concentra de novo na vida de Jesus, então, por que será que o Corpo Governante escolheu que o tema do congresso seria Adoração Pura? Pense no que aconteceu quando Jesus completou 30 anos. Foi nesse ano em que ele se batizou. O batismo dele foi um evento muito marcante. Ele se tornou o Messias e começou a pregar e também ensinar. Foi naquele mesmo dia que a vida de Jesus começou a ser totalmente dedicada à adoração pura. Então, o que Jesus disse e fez nos primeiros meses do seu ministério nos ensinam o que a adoração pura realmente é e como podemos colocá-la em primeiro lugar na nossa vida. O programa desse congresso vai destacar como Jeová quer muito que cada um de nós saiba como adorá-lo da maneira correta. Mas como sabemos disso? Vamos ver o que Jesus disse para a mulher samaritana no relato de João 4:23. Vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois, realmente, o Pai está procurando a esses para o adorarem. Você quer adorar seu Pai Jeová com espírito e verdade? É claro que sim, senão você não estaria aqui hoje. E Jesus disse que Jeová está procurando por você. Sim, Ele está muito interessado em ensinar cada um de nós não apenas a começar a andar no caminho da adoração pura, mas também a continuar andando nesse caminho. Dentro de alguns minutos, veremos o episódio 2 da Vida e o Ministério de Jesus, parte 1. Enquanto você assiste, pense nas seguintes perguntas. O que aprendemos do papel que João Batista desempenhou? Que lição tiramos do batismo de Jesus e das palavras de Jeová naquela ocasião? E o que aprendemos das respostas de Jesus a cada tentação do diabo? Não existe privilégio maior no universo do que adorar
o único Deus verdadeiro, Jeová. Na verdade, esse é o nosso objetivo na vida. Esperamos que esse congresso nos ajude a adorar a Jeová da maneira correta e praticar a adoração pura para sempre. Que emocionante, né? Que expectativa boa para o nosso congresso. Mas vamos continuar então vendo o que será considerado em nosso congresso. Por favor, pegue o seu programa e acompanhe alguns destaques que faremos do programa a partir de agora de manhã, né? Então hoje nós vamos assistir ao episódio 2, a parte 1, da série A História e o Ministério de Jesus. E na primeira parte da série de discursos, as profecias sobre o Messias se cumpriram. Nós vamos ver 3 profecias que, como peças de um quebra-cabeças, se juntam para provar que Jesus é realmente o Cristo. Como é que as palavras de Satanás para Jesus em João 6,4 indicam que precisamos ser neutros na política? Se você olhar aí o seu programa, nós vamos considerar esse assunto no discurso Quem realmente governa o mundo? 11h45. Então, tudo isso na parte da manhã. Na parte da tarde, na série de discursos Imite as respostas que Jesus deu ao tentador, nós vamos aprender como o exemplo de Jesus nos ensina a viver da palavra de Deus e não pôr Jeová à prova, e adorar apenas a Jeová e defender a verdade. A terceira série de discursos vai nos levar a uma viagem para a terra onde Jesus viveu. Não só isso, mas vai nos mostrar características daquela região. E saber disso, vão nos ajudar a aprender ainda mais lições dos eventos que aconteceram ali. A terceira série de discursos vai nos levar a uma viagem para a terra onde Jesus viveu. O último discurso, irmãos, o que Jesus vê em você, vai nos ajudar a entender o que Jesus vê em cada um de nós. Muito importante esse discurso. Como podemos trabalhar lado a lado com Jesus, permitindo que Ele nos ajude a atingir o nosso potencial. Amanhã, se você ver aí o programa de sábado, por favor, acompanhe. Teremos um discurso de abertura gravado, feito por um membro do corpo governante. Vamos assistir a parte 2 do episódio 2 sobre a história de Jesus. E em seguida nós vamos aprender sobre 7 personagens bíblicos apresentados no episódio 2. Pessoas que amavam a adoração pura. Homens como João Batista, André, Pedro, João, Tiago, Filipe, Natanael. E aí sim, com certeza, para alguns aqui na assistência, amanhã vai ser o dia mais importante da vida. Por quê? Porque vocês, candidatos ao batismo, que estarão sentados aqui na frente, certamente vão gostar muito do discurso, o significado do seu batismo. O primeiro milagre de Jesus é retratado no episódio 2, agora já na parte da tarde. E a série de discursos de amanhã vai nos mostrar lições que aprendemos desse milagre. Note que teremos o tema às 2h20, como o Cordeiro de Deus tira os pecados. O que vai mostrar esse discurso? Vai mostrar como uma frase dita por João Batista, bem específica, fortalece nossa esperança, aumenta a certeza de que Jeová nos ama e nos habilita para participar na adoração pura. A parte 2 do episódio 2 mostra outras profecias que Jesus cumpriu. Então, você vai gostar da continuação da série de discursos, as profecias sobre o Messias se cumpriram. Vai trazer temas, o zelo pela casa de Jeová o consumia.
declarou boas novas aos mansos e brilhou uma grande luz na Galileia. Jesus repreendeu os vendedores do templo, dizendo: tirem essas coisas daqui. Esse vai ser o tema de um discurso que vai nos ajudar a identificar coisas que podem contaminar a nossa adoração pura que Jeová merece. E vai mostrar como é que podemos fugir dessas coisas. E por fim, o discurso final de amanhã, note o tema: eu o levantarei. Esse discurso vai explicar o que essas palavras intrigantes de Jesus querem dizer e o que elas significam para nós hoje. Bem, mas nós já estamos falando agora de domingo, o último dia do programa do Congresso. Então, essa última série de discursos, que vemos aí logo às 9h40, lições das palavras de Deus, vai falar de 6 frases que Jesus falou em João capítulos 3 e 4. Vão aparecer no episódio 3 da série A História de Jesus, que veremos na parte da tarde. Pode ser que nos dias à frente você encontre pessoas no hotel, no restaurante, em outros lugares que vão perguntar sobre o crachá que você está usando. Convide-os para assistir ao discurso público. Você adora o que conhece? Muitas pessoas seguem uma religião por influência dos pais, ou até mesmo do país onde nasceram. Mas esse discurso, o discurso público, vai incentivar cada pessoa a investigar por si mesma qual o tipo de adoração que agrada a Deus. Na parte da tarde teremos a exibição do episódio 3 da série A História de Jesus, que se chama Eu Sou Ele. E o discurso final de amanhã, de domingo, vai mostrar a diferença entre a adoração que Jeová considera sem valor, da adoração daqueles que continuam, note, no grande templo espiritual de Jeová. Quanta coisa boa, não é, irmãos? Sem dúvida estamos muito contentes. Mas vocês gostariam de ver um pequeno resumo do que vamos ver no programa? Vamos assistir um vídeo. A minha professora percebeu que eu não estava fazendo a saudação. Daí ela gritou: parem! Daí as crianças pararam a saudação e ela disse: quando eu digo para saudar, é para todo mundo saudar. Por que você me mandou aquilo? Aliás, por que você está lendo essas besteiras? É tudo mentira. Porque eu não sabia ler muito bem, já que eu não fui para a escola. Mas quando eu pensava em fazer mais, eu sentia que eu nunca ia conseguir. Eu achava que podia fazer o que eu quisesse e que não precisava ouvir ninguém que tentasse dizer que eu estava fazendo algo de errado. E por isso, eu tinha uma péssima reputação. No bairro onde eu morava, eu era conhecida por ser muito ruim e grosseira. É só uma conversa, não quer dizer que vai terminar em casamento. Mari, você sabe que eu sigo os princípios da Bíblia. Segunda-feira, bem cedinho, já era hora de ir para o hospital para o nascimento da Eve. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como planejado. Uma nova aluna entrou na nossa turma. Um dia a gente estava conversando e ela comentou comigo que estava interessada numa menina e que até queria namorar com ela. E eu simplesmente congelei. Toda vez que eu chegava na frente de uma casa, eu só conseguia pensar: tomara que ninguém venha. Meus medos e limitações faziam eu sentir que eu não merecia ser conhecida como uma testemunha de Jeová. Mas aí, uma vez eu vi o superintendente de circuito e a esposa dele conversando com algumas irmãs. Enquanto a esposa dele falava, ele dava espaço para ela falar e até incentivava ela a se expressar. Eu me senti bem vendo aquilo. Então eu me perguntei: por que eu não sou assim com a minha esposa? Por que eu não consigo dar a ela o apoio que ela merece? Em Isaías 48, 17 e 18, é aquele texto que Jeová diz: eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar.
como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. O resultado, sua paz se tornaria como um rio, sua justiça como ondas do mar. Portanto, irmãos e amigos, como um anfitrião generoso, que prepara uma mesa farta e convida todos a se saciarem, Jeová oferece um banquete espiritual para nós nesse congresso. Aproveite esse banquete espiritual. Esperamos que esse congresso nos deixe motivados a promover a adoração pura, assim como o Messias, Jesus Cristo, fez e ainda faz. Você está preparado para assistir ao episódio 2 de A História e o Ministério de Jesus? A parte 1 começa agora. Ela se chama Este é Meu Filho. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes era governador distrital da Galileia, seu irmão Filipe era governador distrital da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias era governador distrital de Abilene. Nos dias do principal sacerdote Anás e de Caifás, a declaração de Deus chegou a João, filho de Zacarias, no deserto. Esse homem veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que pessoas de todo tipo crescem por meio dele. Ele não era essa luz, mas veio para dar testemunho dessa luz. A história e o ministério de Jesus. Este é meu filho. Parte 1. Naqueles dias, João Batista foi pregar no deserto da Judeia. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Assim, ele percorreu toda a região em volta do Jordão, pregando o batismo em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. A voz de alguém está clamando no deserto. Preparem o caminho para Jeová. Endireitem as suas estradas. Todos os vales têm de ser aterrados, e todos os montes e colinas têm de ser nivelados.
Os caminhos tortuosos têm de se tornar retos, e os caminhos acidentados têm de se tornar planos. E todos verão a salvação por Deus. João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. E o povo de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, ia ao encontro dele. E eles eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando abertamente os seus pecados. Quando ele viu muitos fariseus e saduceus se aproximarem do local do batismo, ele disse: Descendência de víboras! Quem disse que vocês podem fugir da ira que virá? Então produzam fruto que mostre seu arrependimento. Não se atrevam a dizer a si mesmos: nós temos Abraão como nosso pai. Porque eu digo a vocês que Deus pode fazer surgir destas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Então toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Rabi. E as multidões lhe perguntavam: Então o que devemos fazer? Quem tem 2 peças de roupa, partilhe com quem não tem nenhuma. E aquele que tem o que comer, faça o mesmo. Até cobradores de impostos chegaram para ser batizados. Instrutor, o que nós devemos fazer? Não exijam mais do que o imposto determinado. Também, os soldados perguntavam a ele: O que nós devemos fazer? Não hostilizem a ninguém. E não acusem a ninguém falsamente. Mas se contentem com o que vocês ganham. O povo estava em expectativa. E todos raciocinavam no coração sobre João. Será que ele é o Cristo? João deu a resposta, dizendo a todos: Eu, da minha parte, batizo vocês com água. Mas vi alguém mais forte do que eu, e não sou digno de desamarrar o cordão das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ele tem na mão a sua pá para separar o trigo da palha, e ele limpará completamente a sua ira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Mas a palha, ele queimará num fogo que não pode ser apagado. João deu também muitas outras exortações e continuou a declarar as boas novas ao povo. Então, Jesus foi da Galiléia ao Jordão, ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E o Senhor vem a mim? Deixe que seja assim, porque é apropriado que desta maneira cumpramos tudo o que é justo. Então João parou de impedi-lo. Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água.
naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Também, uma voz vinda dos céus disse: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. E o Espírito o impeliu imediatamente a ir ao deserto. Assim, ele ficou no deserto por 40 dias e foi tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, mas os anjos o serviam. Quando Jesus começou a sua obra, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Ele era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Sealtiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judas, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mena, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nazon, filho de Aminadab, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá,
filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Filho de Deus. Depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E o tentador se aproximou. Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Está escrito: o homem não deve viver somente de pão. Mas de toda a palavra que vem da boca de Jeová. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o parapeito do templo e disse a ele: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito: ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, e eles o carregarão nas mãos, para que não bata com o pé numa pedra. De novo, está escrito: não ponha Jeová, seu Deus, à prova. Assim, ele o levou para cima. E num instante, mostrou a ele todos os reinos da terra habitada.
Então, o diabo disse: Eu darei a você toda esta autoridade, bem como a glória destes reinos, porque ela foi entregue a mim, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se você fizer um ato de adoração diante de mim, tudo será seu. Vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e somente a ele preste serviço sagrado. Assim, o diabo o deixou. E então vieram anjos. E começaram a servi-lo. Continua. Agora convidamos todos que puderem a se levantar e cantar o cântico 122, com o tema Vamos Continuar Firmes. Depois do cântico, teremos alguns anúncios e, se desejarem, poderão continuar de pé. Repetindo o cântico 122.